Olá, turma do sétimo ano. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a explicação do nosso conteúdo dessa semana. O conteúdo que a gente vai estar trabalhando essa semana é as medidas de capacidades. É um conteúdo sim simples, né? De início a gente não vai ter muita dificuldade com ele. Para começar aqui a nossa aula, eu vou começar mostrando para vocês aqui uma tabela de conversão. Aí nós temos aqui os seguintes elementos. A gente tem o quilolitro, que é representado pela sigla KL. O hectolitro, representado pela sigla HL. O decalitro, representado pela sigla DAL. O litro, que é a unidade conhecida por todo mundo, né? E é a nossa unidade padrão. Tudo que a gente tem aqui vai variar com relação à unidade de litro. Nesse outro lado aqui a gente tem o decilitro, representado pela letra DL, o centilitro, representado pela letra CL, e o milímetro, que também é bastante conhecido pela gente, representado pela letra ML, certo? Todos nós estamos acostumados a ver nas unidades de capacidade, né, em certas embalagens, assim, ó, 1 litro, 2 litros, 3 litros, ou em ml, né, que é o mais comum pra gente. Litros ou ml, por exemplo, aquelas embalagens de suco, né, aquelas caixinhas vêm com 300 ml, 400, aqueles refrigerantes em latinha também, né, vem 500 ml. E pra gente aqui, o que a gente vai observar principalmente é a unidade padrão, como eu já falei, né, que é o litro. Ou seja, nós temos aqui 6 medidas de capacidades que variam de acordo com o litro. Por exemplo, desse lado aqui, que a gente chama de múltiplos, a gente tem o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. São os múltiplos que variam de acordo com a unidade padrão. E do outro lado, a gente tem os submúltiplos, que são o decilitro, o centilitro e o mililitro, certo? E por que a gente chama eles de múltiplos e submúltiplos? Porque se vocês observarem aqui na nossa tabela, a gente tem o seguinte: a partir da nossa unidade padrão, nós temos aqui 1 litro, certo? Que é o litro. Aí o que acontece? Quando a gente passa para decalitro, essa unidade padrão ela é multiplicada por 10. A gente passa a ter 10 litros, tomando referência 1 litro, né? Tendo 1 litro como referência. Quando a gente passa para o hectolitro, a nossa unidade padrão é multiplicada por 100. 100 vezes 1, 100. Certo? Então, 100 litros. E quando a gente passa para o quilolitro, a nossa unidade padrão, litro, é multiplicada por 1000. Então, a gente tem 1000 litros no quilolitro. No decilitro, a gente tem, no lado dos submúltiplos, né, que a nossa unidade padrão, litro, ela foi dividida por 10. Certo? 1 dividido para 10 é 0,1 litros. Ou seja, em 1 decilitro, a gente tem 0,1 litros. Em 1 centilitro, a gente tem quantos litros? A gente tem 0,01 litros. E em 1 ml, quantos litros a gente tem? A gente tem 0,01 litros. Certo? E como é que a gente faz para identificar quantos litros a gente tem em cada um desses elementos? A gente faz o seguinte, passando aqui para a próxima tela, a gente tem aqui as unidades de conversão. Se eu tenho aqui inicialmente o litro, que é a nossa referência, certo? Essa letrinha L aqui representa o litro. Para a gente transformar ela em decilitro, a gente multiplica por 10. E se a gente tem decilitro e quer transformar em litros, o que acontece? A gente divide os decilitros por 10. O mais conhecido aqui pela gente é o ml. Então a gente vai fazer aqui um exemplo com ele. Por exemplo, se eu tenho 1 litro e eu quero saber quantas ml eu tenho em 1 litro, a gente multiplica por 1000.
Ó, por quê? O litro está aqui. Se a gente vai transformar em decilitro, a gente multiplica por 10. Para centilitro, a gente multiplica novamente por 10. Perceba aqui que 10 vezes 10 é 100. E para chegar no ml, a gente tem que multiplicar novamente por 10. Ou seja, 10 vezes 100, que é 1000. Se a gente tem 1 litro e quer saber quantas ml a gente tem, a gente vai multiplicar 1 por 1000, que é igual a 1000. Ou seja, em 1 litro a gente tem um total de 1000 ml. E para fazer o inverso, se eu quiser saber quantos litros a gente tem em 1 ml, se eu tenho 1 ml, para eu voltar para cá, para o litro, eu tenho que fazer o processo inverso. Eu vou ter que dividir. Se eu multipliquei por 1000, agora eu vou ter que dividir por 1000. É assim que a gente encontra as nossas unidades de capacidade, né? As medidas de capacidade. Outra informação importante aqui para a gente é o seguinte, é as medidas de volume, certo? Mas a gente não vai olhar para todas elas não. Eu trouxe aqui a tabela com todos os exemplos aí das medidas de volume, mas o que a gente vai olhar principalmente aqui nessa tabela é a unidade padrão, que é o metro cúbico, certo? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Ou seja, se eu quiser saber quantos litros tem em 50 metros cúbicos, é simples. Se a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000, se a gente tem 50 metros cúbicos, a gente vai multiplicar esse 50 por 1000. Logo, em 50 metros cúbicos, a gente vai ter um total de 50.000 litros. É um processo bem simples. Basta você identificar onde que você está e onde você quer ir. A partir disso, você vai escolher o meio que você quer chegar, né? Por exemplo, se você tiver metro cúbico e quiser transformar em litro, você multiplica por 1000. E se você tiver litro e quiser transformar em metro cúbico, você divide por 1000. Certo? Então, esse vídeo é basicamente para falar sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu não vou falar muito porque senão vai se estender muito o nosso vídeo, aí vai ficar cansativo para a gente assistir. Mas por agora é só isso mesmo, e os demais assuntos que a gente vai trabalhar, a gente vai falar nas videoconferências, que a gente tem mais tempo, né, para discutir. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido aqui as referências. Caso não, a gente vai ter as nossas videoconferências aí durante a semana. E você pode também estar tirando a dúvida comigo, né, por mensagem. Então, pessoal, por enquanto é só isso mesmo, tá? Um abraço a todos e até a próxima.